Boa noite, Humberto. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Claro que é importante falar sobre a partida, né? O time chega a 3 derrotas consecutivas no campeonato, mas claro que há de se falar também na classificação. São 4 pontos após 6 rodadas, metade do campeonato se foi. O rebaixamento é um assunto que já é pensado, já é falado, a fuga do rebaixamento é uma preocupação para você e para o Guarani nesse momento? Boa noite a todos. A maior preocupação nossa é com o desempenho que tivemos na noite de hoje. No final do jogo contra o Santos, mas principalmente na noite de hoje, essa é a nossa preocupação. Entendo e também a insatisfação do torcedor, mas vir aqui falar que a nossa insatisfação também com o resultado e principalmente com o desempenho. Então é momento de falar o mínimo possível e cada um olhar para si, para que a gente possa estar dando respostas melhores. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre o Vladimir, o porquê da escolha dele nesta partida. Você começou a competição com o Douglas e optou nesta partida pelo Vladimir. Obrigado. Boa noite. Já tinha uma conversa, um acordo entre o Gustavo e ambos, né? Tanto o Douglas como o Vladimir, dois grandes goleiros. Então ali foi decidido que o Douglas teria algumas partidas para fazer, assim como o Vladimir também. Como eu falei, são dois grandes goleiros, uma decisão entre eles ali, respeitada por nós, por se tratar de dois grandes goleiros. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, até que ponto que estrago uma derrota como foi a de hoje para a Inter de Limeira pode representar na sequência do seu trabalho? Eu gostaria que você falasse também do protesto da torcida, né? Assim que você fez as mudanças, as alterações, a torcida não concordou. Respeito a opinião do torcedor, sempre irei respeitar. Sempre falei aqui que é o maior patrimônio de um clube. E se tratando da torcida do Guarani, eu tenho o maior respeito, a maior admiração por tudo que já vivenciamos aqui. E emoção. Fizemos a troca ali, depois a equipe melhorou. Tivemos a penalidade que foi marcada e depois foi retirada. Tivemos uma ou outra, 2, 3 possibilidades para poder fazer o gol. Foi ali que a nossa equipe cresceu um pouco mais, mesmo de maneira não tanto organizada. Hoje nós fugimos muito das nossas características. Quando você se distancia das suas características, você paga um preço muito caro. Então, essa é a nossa preocupação com o nosso desempenho e, é claro, com o resultado que tivemos na noite de hoje. Boa noite, Humberto. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Nesta sequência aí de 14 jogos com uma só vitória, metade dos jogos foram aqui no Brinco. O Guarani perdeu 4 e empatou 3, né? Já faz mais de 4 meses que o Guarani não ganha jogando em casa. Por que tem sido tão difícil o Guarani se impor jogando aqui no Brinco? A gente não pode carregar o ano passado para esse ano, né? Então, é um novo grupo. É claro que o fator casa é determinante em qualquer competição, ainda mais numa competição curta e tão difícil como é o Campeonato Paulista. Então, é de fundamental importância você fazer de fato o dever de casa. Isso a gente não tem conseguido. A gente tem tentado, tem passado confiança, segurança, para que os jogadores possam jogar no seu natural. Esse fator emocional ele atrapalha, a carga externa ela atrapalha, por mais que a gente tenta blindar, por mais que a gente tenta orientar, mas é no conflito do jogo que essas dificuldades aparecem. E hoje, nítido, que o fator emocional, principalmente no primeiro tempo, nos prejudicou ao nosso desempenho, ao nosso desenvolvimento dentro do jogo, daquilo que nós tínhamos traçado como planejamento e como estratégia. E ficamos longe daquilo que é a nossa capacidade. E, de novo, quando a gente fica longe daquilo que você pode render, você se afasta também do resultado que você deseja. Humberto, queria que você comentasse a respeito da primeira substituição que você fez, que foi a troca dos dois laterais. A gente estava encontrando dificuldades, tanto ali para defender e para atacar. A Inter estava impondo ali essa dificuldade para nós. A nossa ideia era oxigenar um pouco mais. A gente entendeu que os dois tinham cansado na partida. A ideia era colocar o Marlon de um lado, na direita, já atuou nessa posição, e o Helder na esquerda, para a gente configurar uma saída com 3, dar essa liberdade a mais para o Marlon pelo lado, para ele jogar de fato na sua função. Ele ia ter
essas duas funções dentro de campo, teve volume, me agradou a maneira como entrou, agressivo, tentando as jogadas. Infelizmente a gente não conseguiu traduzir em gols alguns momentos bons que tivemos na partida. E mais uma vez, bola na trave, penalidade favorável, ainda não vi o lance, não entro nesse mérito. O gol que sofremos também por detalhes. A gente tem que continuar trabalhando. Acredita em trabalho, acredita em Deus, e é assim que você consegue reverter qualquer adversidade. Sempre foi assim na minha vida. É claro que o resultado te incomoda, te deixa insatisfeito, e eu vivo isso aqui intensamente, então dói um pouco mais, mas nós temos que ter sabedoria nesse momento, lucidez para raciocinar e tomar as decisões, e sempre olhar no olho das pessoas, que sempre foi assim a nossa conduta, e continuar trabalhando enquanto nós estivermos aqui, tiver esse dever, a gente vai sempre procurar honrar. Entendo a insatisfação, a fúria do torcedor, é a nossa também. E, como eu falei, falar o mínimo possível e fazer mais. O torcedor também está cansado de a gente vir aqui e dar justificativas. A gente tem que trazer soluções, e a solução é resultado. Loser, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você citou que a entrada do Pablo Thomaz melhorou o time e, de fato, o Guarani foi um pouco melhor do meio do segundo tempo para frente. Mas o que você acha que falta para o Guarani ter uma consistência maior, conseguir propor o jogo por mais tempo, ainda mais jogando aqui dentro do Brinco de Ouro? Principalmente a imposição, né? Então, como eu falei, o fator emocional nos atrapalhou, então a gente acaba te bloqueando aquilo que o atleta tem de potencial, de característica, ele acaba limitando. O jogo pede uma determinada jogada, uma determinada movimentação para arriscar um pouco mais. O jogo de futebol é um jogo de risco. E às vezes, quando esse emocional está aflorado, o jogador tende a jogar só no básico, e às vezes o básico não é suficiente para que você consiga ter essa imposição, ter um domínio em cima do seu oponente. Isso que nos dificultou bastante no primeiro tempo. Então a gente analisou dessa maneira, ficamos muito distante daquilo que a gente tem de capacidade. Volto a falar, e quando você se distancia, você paga um preço caríssimo, e pagamos na noite de hoje. Então é olhar para dentro, como eu falei, cada um assumir as suas responsabilidades. Já fizemos bons jogos, mas a gente não pode ficar pautando esses momentos. É o momento que eu falei, de falar o mínimo possível, parar de justificar e conseguir os resultados de vitórias, que é isso que nós queremos, que é isso que o nosso torcedor quer, é isso que o clube quer, e é somente com o trabalho que você reverte esse quadro adverso que vivenciamos no momento. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM. É claro que o resultado hoje é frustrante, ainda mais por ser de novo com um gol no final, mas a atuação do Regis é o que dá para tirar de positivo hoje, ele voltando a ser competitivo, participando diretamente de jogadas ofensivas, criando chances claras de gol, com passes importantes. Queria que você analisasse essa atuação dele de volta hoje ao time titular. Sim, fez no meu modo de ler o jogo, claro que a gente vai rever a partida. Fez um bom jogo, é um atleta que tem essa personalidade de chamar o jogo, tentou algumas conexões ali para o ataque, finalizou, cobrança de bolas paradas também, com precisão. É um atleta que tem qualidade, que dispensa a gente comentar aqui sobre a sua qualidade, e hoje conseguiu cumprir, conseguiu jogar, mesmo no sacrifício ali no final da partida, já com desgaste, mas foi até o final e é isso que a gente espera, não somente do Regis, mas de todos os atletas aqui. A gente tem muito potencial, tem mais potencial para ofertar, principalmente aquilo que nós ofertamos na noite de hoje. Por isso é a nossa indignação, a nossa insatisfação. E é a pergunta que fica, nós temos que buscar soluções, a partir de amanhã já pensar nas novas estratégias para que a gente possa, de fato, atacar esses erros e entender de fato aquilo que está bloqueando esses atletas para que eles possam colocar em prática aquilo que eles têm de melhor, que eles já provaram aqui dentro do Guarani e em outras equipes também, que eles tiveram os bons desempenhos. Então, nesse momento é da segurança, da confiança, é claro, atacar aquilo que é preciso ser atacado. Os resultados não estão vindo, então a gente precisa, o quanto antes, somar pontos, porque a competição ela é muito árdua.